O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus as portas do lugar aonde Jesus se encontrava, ele entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, você de casa que participa conosco desta Santa Eucaristia, neste domingo, o segundo da Páscoa, no qual celebramos o mistério da ressurreição do Senhor, tomados ainda pela alegria do ressuscitado, nós hoje celebramos esta Santa Missa. E celebrando-a, evidenciamos a palavra de Deus, a Eucaristia, o pão consagrado e, claro, por motivação do Santo Padre São João Paulo II, hoje o domingo da Divina Misericórdia. O Evangelho que nós escutamos hoje, o Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 31, e este Evangelho traz para a nossa reflexão, entre muitas outras coisas,
duas questões que são importantes para a nossa vida de fé. Jesus, então, que aparece aos seus discípulos para animá-los, para confirmá-los na fé e para enviá-los em missão. E depois, no próprio texto, Jesus faz uma catequese importante sobre a fé. Primeiro, meus irmãos e irmãs, a aparição de Jesus. O Evangelho descreve, por sinais temporais, sinais dos tempos, a situação na qual os discípulos se encontram. Diz o texto que eles estavam de portas fechadas, ao anoitecer. Mais do que uma informação cronológica, esse texto nos dá aqui uma informação teológica, melhor existencial. Os discípulos estão inseguros, os discípulos estão desolados, os discípulos estão com medo, porque não sabem o que pode lhes acontecer, uma vez que ao próprio Mestre eles mataram. E aí Jesus entra no meio deles. Diz o texto que Nosso Senhor se coloca no meio deles. Claro, para dizer que Cristo é o centro de toda a comunidade cristã. Ele está no centro da comunidade de fé. É a principal referência de uma comunidade, é o Cristo ressuscitado. Nos faz recordar o próprio texto de João, quando ele diz que é a videira da qual brotam os outros ramos. E aí, é claro, Jesus pondo-se no meio deles, desejando-lhes a paz, soprando, dando-lhes o Espírito Santo, Jesus vai animá-los a vencer o medo, a insegurança, porque Ele agora está ressuscitado, está vivo no meio deles. Quando Jesus entra e se põe no meio dos discípulos, diz: a paz esteja convosco. É o Shalom. E essa palavra não significa somente paz na ausência, como ausência de guerra, o mesmo estado de tranquilidade do espírito humano, mas o Shalom significa, naquela cultura, naquele contexto, a harmonia, serenidade, a plenitude de todos os bens eternos, mas também dos bens terrenos, dos bens do céu, mas também dos bens da paz, a tranquilidade, a confiança, a segurança. É isso que Jesus deseja aos seus discípulos, a paz. A paz esteja convosco. E é claro, Jesus se deixa tocar, Jesus se deixa conhecer, mostrando a sua identidade, quando mostra aos discípulos o seu lado, as mãos e o lado. É o mesmo crucificado que agora ressuscitado está no meio deles, para dar-lhes a plena certeza e a segurança de que aquela história, todo aquele anúncio, não terminava na cruz, mas sim, os desfechos foi exatamente a ressurreição. E diz o texto que Jesus sopra sobre eles, sopra e dá aos discípulos o Espírito Santo. Este verbo soprar aqui no texto de João é o mesmo utilizado lá no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7, quando diz que Deus sopra sobre o barro o seu espírito, dá ao homem o seu espírito, dá de si ao homem o hálito de vida, o sopro de vida. E aqui João nos informa que Jesus também sopra sobre eles, para dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que com este sopro, Jesus recria a sua nova comunidade, fundada na sua ressurreição, dando aos discípulos esta esperança. O sopro de Jesus
torna aquela comunidade uma comunidade de fé, uma comunidade vivificada pelo novo Espírito de Deus, que renova a comunidade, mas porque renova cada pessoa na sua situação. Deus fará daqueles homens novos, fazendo passar do medo à coragem, da insegurança à confiança, a tal ponto de lançar-se diante da missão, sem temor, sem medo. Jesus sopra sobre eles o Espírito de vida, o Espírito de Deus, para que eles, como Jesus, levem adiante a missão de evangelizar, de se entregar generosamente aos outros, à comunidade de fé. Então Jesus, nesse primeiro momento do Evangelho, João nos mostra a sua aparição. Depois, João faz uma catequese sobre a fé. Diz ele que era o primeiro dia da semana, e ainda que Tomé não estava lá, estava fora da comunidade. E o texto vai dizer exatamente como se pode fazer uma experiência com Cristo ressuscitado. É na comunidade. Tomé estava fora. Quando os discípulos disseram que viram o Senhor, ele duvidou. Se eu não vi, se eu não tocar, eu não acreditarei. Depois o Evangelho diz que 8 dias, novamente estavam os discípulos reunidos, Tomé agora estava com eles, e ao ver Jesus, ele faz essa profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Tomé aqui representa, meus irmãos e irmãs, todos aqueles homens e mulheres de qualquer tempo e lugar que estão fora da comunidade, por isso mesmo duvidam, estão fechados no seu egoísmo muitas vezes, nas suas certezas, nas suas seguranças, e não são capazes de acolher o ressuscitado, de fazer com ele a experiência de fé. Tomé representa aqui, meus irmãos e irmãs, aqueles que estão distantes da comunidade e que não querem fazer parte dela, por isso duvidam. Muitas pessoas dizem que não vão à comunidade, que não vão à missa, que não vão à igreja, porque rezam de casa e têm o mesmo valor. Não tem o mesmo valor, infelizmente. Para quem pensa assim, é preciso dizer a partir do Evangelho, porque é na comunidade, o Evangelho nos diz muito bem isso, que nós fazemos a experiência com o ressuscitado. Fora é a insegurança, é a dúvida, é a incerteza. Na comunidade, nós temos a certeza, a segurança de que ali realmente nós estamos reunidos para professar a nossa fé e Deus está presente. É preciso então reanimar a nossa vida para a experiência na comunidade. Nada de uma fé, de uma religião vivida na intimidade, ou no seu intimismo, melhor dizendo. Nós entendemos a situação atual, precisamos o máximo que cada um pode se distanciar, se defender, se prevenir, mas não usar esse argumento para não estar na comunidade, porque longe dela nós nos tornamos fracos, frágeis, e não fazemos a experiência real e verdadeira com o ressuscitado. Por isso, aqui São João faz uma catequese sobre a fé. A fé é um dom dado a cada pessoa, mas ela se fortalece e se intensifica na comunidade. É lá onde fazemos a experiência com Cristo ressuscitado. Vamos então, neste domingo, irmãos e irmãs, pedir ao Senhor que nos anime cada vez mais a vida de fé, e que tão logo nós possamos retornar às nossas igrejas, às nossas comunidades, para nos fortalecer na fé. Pedir ao Senhor que nos conduza por meio do seu Espírito, que recriando a comunidade, com este sopro, Jesus então, com este gesto
do Evangelho faz, possamos viver intensamente a palavra e anunciá-la, testemunhando-a com alegria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.